Uma vida inteira construída sobre o alicerce de uma mentira cruel e meticulosa. No frio persistente do sul do Brasil, uma enfermeira dedicada descobre que o luto e a mágoa que carregou por quase 3 décadas foram frutos de uma manipulação perversa arquitetada por quem ela mais confiava. O reencontro em um leito de morte não traz apenas o peso da finitude, mas a revelação devastadora de que o amor materno nunca foi uma escolha de abandono. E, sim, a maior vítima de um crime emocional silencioso. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado da unidade de cuidados paliativos do Hospital Santa Cruz, em Curitiba, parecia expelir um gelo que ia além dos 18 graus marcados no visor. Era um frio que eu conhecia bem, o mesmo que sentia nas manhãs de inverno, quando meu pai, Getúlio, me acordava para a escola com aquele silêncio autoritário que preenchia nossa casa no bairro Batel. Eu tinha 36 anos, mas, dentro de mim, aquela menina de 5 anos ainda tiritava, tentando entender por que o cheiro de lavanda da minha mãe havia sido substituído pelo odor de mofo e desinfetante. Minhas mãos, protegidas pelas luvas de látex, estavam firmes, como sempre. Ser enfermeira naquela ala exigia uma blindagem que eu levei décadas para construir. Ali, a morte não era uma surpresa, mas uma vizinha silenciosa com quem tomávamos café todos os dias. Eu me lembrava vividamente de cada palavra que meu pai proferiu ao longo dos anos. Ele era um homem rígido, um engenheiro aposentado que via o mundo em ângulos retos e cálculos frios. Letícia, entenda de uma vez. Sua mãe não tinha estrutura. Ela preferiu o brilho falso das pedras e o fundo das garrafas ao calor da sua mão. Ela escolheu o vício, filha. Ela nos abandonou porque não tinha amor suficiente para ficar. Essas frases foram as vigas que sustentaram meu crescimento. Eu cresci odiando a mulher que me deu à luz, imaginando-a em algum canto escuro da cidade, esquecida de que um dia teve uma filha que chorava até dormir sob o cobertor de lã áspera que Getúlio me dava. Eu me tornei enfermeira justamente para cuidar daqueles que a vida descartou, talvez em uma tentativa inconsciente de compensar o vazio que Helena deixou. Naquela terça-feira cinzenta, o movimento no corredor era o habitual. O som rítmico das máquinas de infusão criava uma sinfonia melancólica. O prontuário da nova paciente no leito 402 estava sobre o balcão. Helena de Souza, 58 anos. Carcinoma metastático em estágio avançado. Protocolo de conforto. O nome Helena Me causou um pequeno tremor interno, um reflexo condicionado que eu detestava. Quantas Helenas eu já havia cuidado? Dezenas. Mas aquele nome sempre trazia o fantasma da mulher que partiu sem olhar para trás. Respirei fundo, sentindo o cheiro metálico do álcool em gel em minhas mãos, e entrei no quarto. O ambiente estava na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam a luz pálida de Curitiba, e o único som era a respiração pesada e ruidosa da mulher na cama. Ela parecia pequena sob os lençóis brancos, uma silhueta frágil que o câncer estava devorando de dentro para fora. Aproximei-me para verificar o acesso venoso e ajustar a dosagem da morfina. Quando toquei seu pulso, senti a pele fina como papel de seda, fria e seca. Ela abriu os olhos lentamente. Eram olhos de um castanho profundo, nublados pela dor e pelos medicamentos, mas que mantinham uma lucidez assustadora. Preciso de um pouco de água. A voz dela era um sussurro rouco, quase um lamento. Peguei o copo com o canudo e o levei aos seus lábios. Ela bebeu um pouco, e seus olhos se fixaram em meu rosto. Foi um olhar longo, examinador, como se ela estivesse tentando encontrar algo familiar nos meus traços. Eu mantive meu profissionalismo, embora meu coração tivesse começado a bater contra as costelas de uma forma descompassada. Inclinei-me para ajustar o travesseiro, e foi então que o meu crachá de identificação balançou para frente, ficando bem diante de sua visão. Ela estendeu a mão trêmula, os dedos esqueléticos roçando o plástico rígido do cartão. Letícia Albuquerque. Ela leu em voz alta, sua voz falhando no sobrenome.
Senti um calafrio subir pela minha espinha. A forma como ela pronunciou Albuquerque, com uma ênfase que carregava décadas de mágoa e saudade, me fez estacar. Ela começou a ofegar, os olhos arregalados, as lágrimas inundando as órbitas profundas e escorrendo pelos sulcos de seu rosto sofrido. Ela segurou meu braço com uma força que eu não achei que ela ainda possuía. Não pode ser, ela soluçou, um som gutural que parecia vir do centro da terra. Você tem o nariz do seu avô, os olhos da minha mãe. Senhora, por favor, tente se acalmar. Vou chamar o médico para ajustar sua medicação. Eu disse, minha voz saindo mais alta e instável do que eu pretendia. Eu queria fugir daquele quarto. O pânico estava subindo pela minha garganta. Letícia! Ela me chamou. E dessa vez não foi uma pergunta. Foi um reconhecimento. Eu procurei por você em cada rosto de criança, em cada necrotério, em cada delegacia. Eu passei 27 anos morrendo um pouco a cada dia. Porque Getúlio me disse que você... Ele me disse que você tinha morrido naquele acidente de carro na BR-116. Ele disse que enterrou você no túmulo da família enquanto eu estava em coma no hospital. O mundo ao meu redor pareceu desmoronar. As paredes do quarto 402 se fecharam sobre mim. O som do monitor cardíaco parecia agora um martelo batendo em minha cabeça. Minha mente deu um salto violento para o passado. Eu me lembrava do meu pai me contando anos depois que minha mãe tinha sofrido um acidente de carro por estar transtornada e que, depois disso, ela simplesmente sumiu para viver sua vida de vícios, abandonando-me nos destroços. Mas ela estava ali, dizendo o oposto, dizendo que o luto dela era pela minha morte. O quê? Minha voz saiu como um sopro. Do que você está falando? Meu pai disse que você foi embora porque quis. Ele disse que você era viciada, que escolheu a rua e a droga em vez de mim. Helena soltou um riso amargo, que se transformou em uma tosse violenta, expelindo dor e desespero. Ela apertou minha mão com mais força, cravando as unhas fracas na minha pele. Viciada? Getúlio sempre foi bom com as palavras, Letícia. Ele me dopou naquela época, me fez parecer louca para o juiz e, depois do acidente, ele aproveitou que eu fiquei 3 meses entre a vida e a morte para desaparecer com você. Quando eu acordei e fui atrás da minha filha, ele me mostrou uma certidão de óbito falsa. Ele me matou por dentro, Letícia. Ele me fez acreditar que eu tinha perdido meu mundo. E agora que estou no fim, Deus me traz você. Eu olhei para aquela mulher, minha paciente, minha mãe. A verdade começou a se infiltrar nas frestas da mentira que eu vivi por 36 anos. A imagem do meu pai, o santo, provedor, começou a se contorcer em algo monstruoso. O ódio que eu alimentei por ela durante toda a vida começou a mudar de direção, transformando-se em uma chama fria e calculista direcionada ao homem que estava, naquele exato momento, sentado em sua poltrona de couro no batel, assistindo ao jornal. Senti uma mistura de náusea e uma clareza cortante. Minha vida havia sido um roteiro escrito por um sociopata. Helena não me abandonou. Ela foi roubada de mim. E eu, em minha ignorância alimentada pelo veneno dele, a odiei por cada segundo desses 27 anos. Olhei para o relógio na parede. Eram 7 da noite. A vingança, eu percebi, não seria um ato de violência física, mas uma desconstrução lenta de cada mentira que Getúlio Albuquerque construiu. Eu estou aqui, Helena, eu sussurrei, as lágrimas finalmente vencendo minha barreira de enfermeira. Eu estou aqui. E ele vai pagar por cada dia que passamos separadas. Ela fechou os olhos. Um suspiro de alívio escapando de seus lábios secos, enquanto eu sentia o peso do meu novo propósito. O primeiro capítulo da minha vida de mentiras acabava de ser queimado. Saí do quarto 402 com as pernas pesando toneladas, como se o piso de linóleo do hospital tivesse se transformado em areia movediça. O som do bip-bip dos monitores, que antes era apenas o ruído de fundo do meu trabalho, agora soava como uma contagem regressiva para o fim de uma farsa que durou 27 anos. Eu precisava de ar. Cruzei o posto de enfermagem sem olhar para minhas colegas, ignorando o chamado de uma técnica sobre a medicação do leito 405. Eu não era mais a enfermeira Letícia, a profissional exemplar que nunca perdia a calma.
Eu era uma mulher cujo solo sagrado da memória acabara de sofrer um terremoto devastador. Fui até o terraço do hospital. O vento encanado de Curitiba cortava o rosto, trazendo o cheiro úmido da terra e das araucárias que pontilhavam o horizonte cinzento. Respirei fundo, sentindo o ar gelado queimar meus pulmões. As palavras de Helena ecoavam na minha mente. Getúlio me disse que você morreu. Como um homem poderia ser capaz de tamanha atrocidade? Como ele pôde me olhar nos olhos, todos os dias, enquanto eu chorava a ausência de uma mãe viciada, sabendo que a verdade estava trancada em seu peito de engenheiro calculista? O ódio, um sentimento que eu sempre tentei suprimir em favor da compaixão cristã que meu pai tanto pregava, começou a borbulhar no meu estômago como ácido. Tirei o celular do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Procurei pelo contato pai. Olhei para aquela palavra e senti uma náusea súbita. O homem que me ensinou a andar, que pagou minha faculdade, que me levava para comer barreado em Morretes nos fins de semana, era um sequestrador emocional. Mas eu não podia explodir agora. Eu precisava de provas. Se Helena estava falando a verdade, e o brilho de agonia absoluta nos olhos dela não me deixava dúvidas. Deveriam existir rastros. Mentiras desse tamanho deixam cicatrizes em documentos, em gavetas trancadas, em silêncios prolongados. Terminei meu plantão em transe. Cada toque em um paciente, cada troca de soro, parecia mecânico. Quando finalmente atravessei os portões do hospital, dirigi em direção ao Batel. O trajeto era automático, mas as ruas pareciam diferentes sob a nova luz da verdade. Passei pelo shopping Pátio Batel, pelas vitrines luxuosas, sentindo que toda aquela opulência do bairro onde cresci não passava de uma camada de verniz sobre uma estrutura podre. Estacionei em frente ao casarão de muros altos e eras trepadeiras. A casa de Getúlio Albuquerque, o portão eletrônico rangeu ao abrir, um som que sempre me trouxe segurança e que agora soava como o fechamento de uma cela. Entrei na sala e o cheiro de café fresco e lustra-móveis me atingiu. Era um ambiente impecável, sem um quadro fora do lugar. Meu pai estava sentado em sua poltrona de couro legítimo, com os óculos de leitura na ponta do nariz, folheando um jornal técnico. Ele levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso de pai protetor que, agora, me dava calafrios. Letícia, minha filha, chegou tarde hoje. O plantão foi pesado no Santa Cruz. A voz dele era firme, bem modulada. A voz de quem nunca duvidou de sua própria retidão. Um pouco, pai. Uma paciente nova. Um caso complicado, respondi, tentando manter a voz estável enquanto deixava minha bolsa sobre o aparador de mogno. Cada fibra do meu ser queria gritar, queria avançar sobre ele e exigir a verdade. Mas eu precisava ser a enfermeira agora. Observar, coletar dados, agir no momento certo. Cuidados paliativos é uma carga emocional grande demais para uma mulher. Eu sempre te disse, você deveria ter seguido a administração hospitalar, como eu sugeri. Ele comentou, voltando os olhos para o jornal, com aquele tom de quem sabe o que é melhor para os outros. Às vezes, pai, o que parece um fardo é, na verdade, uma oportunidade de consertar injustiças, eu disse, observando sua reação pelo canto do olho. Ele não se moveu. Nem um músculo da face entregou qualquer desconforto. Ele era um mestre na arte da dissimulação. Subi para o meu antigo quarto, alegando cansaço. Esperei até que as luzes do andar de baixo se apagassem e o silêncio da noite curitibana se instalasse na casa. Com os pés descalços, deslizei pelo corredor até o escritório dele. A porta rangeu levemente, mas o som foi abafado pelo vento que soprava lá fora. O escritório de Getúlio era o coração de suas mentiras. Estantes repletas de livros de cálculo, troféus de engenharia e, no canto, um cofre embutido atrás de uma gravura da Curitiba antiga. Mas eu não buscava o cofre. Eu buscava o arquivo de aço, onde ele guardava os documentos familiares. Comecei a vasculhar as pastas, o som do papel deslizando sendo o único ruído. Imposto de renda, escrituras, seguros. Minha respiração estava curta. Então, no fundo da última gaveta, encontrei uma pasta preta sem etiqueta.
Meus dedos tocaram o plástico frio. Ao abrir, meu coração quase parou. Ali, entre recortes de jornais antigos sobre acidentes na BR-116, havia um envelope pardo. Dentro dele, uma certidão de óbito. Letícia de Souza Albuquerque, data do óbito, 14 de maio de 1997. O documento era uma falsificação grosseira, mas suficiente para enganar uma mãe desesperada e hospitalizada em outra cidade. Abaixo da certidão, encontrei algo que me fez cair de joelhos no tapete persa. Fotos. Não eram minhas, eram fotos de Helena, fotos dela saindo de clínicas de reabilitação, fotos dela sentada em bancos de praça, fotos dela chorando diante de um túmulo, o meu suposto túmulo. Ele a seguiu. Ele monitorou o sofrimento dela por anos, certificando-se de que a mentira permanecesse intacta. Ele a deixou definhar no luto enquanto me criava para ser a extensão do seu ego. A filha perfeita que sobreviveu ao abandono de uma mãe indigna. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era de uma fúria gélida, precisa. Olhei para a foto de Helena, a mulher que agora morria lentamente no meu hospital, e fiz uma promessa silenciosa. Getúlio achava que tinha o controle de todas as variáveis, como em um de seus projetos de engenharia. Ele esqueceu que o fator humano é imprevisível. Fechei a pasta e a guardei exatamente como estava. Voltei para o meu quarto, mas não dormi. Fiquei sentada na beira da cama, vendo o sol nascer entre as nuvens carregadas de Curitiba. Eu tinha a prova. Eu tinha o motivo. E o que em breve eu teria a oportunidade. A vingança não seria apenas revelar a verdade, seria garantir que Helena tivesse justiça antes de dar seu último suspiro, e que Getúlio Albuquerque sentisse o peso da solidão que ele impôs a nós duas por quase 3 décadas. O plano começou a se desenhar na minha mente com a clareza de um prontuário médico. Eu não seria apenas a enfermeira de Helena. Eu seria sua executora. E meu pai, o grande engenheiro, veria seu castelo de cartas desmoronar pedra por pedra. A névoa de Curitiba naquela manhã de quarta-feira estava tão densa que os pinheiros das calçadas pareciam espectros vigiando meu caminho até o hospital. Dirigi pela Avenida Visconde de Guarapuava, sentindo o volante frio sob meus dedos. Um frio que nenhum aquecedor de carro parecia capaz de dissipar. Eu não havia dormido. Meus olhos ardiam, mas minha mente estava operando em uma frequência gélida e precisa, como um bisturi. Eu carregava na mochila a pasta preta que roubei do escritório de Getúlio. Aquele conjunto de papéis era o peso da minha história sendo reescrita em tempo real. Cada semáforo fechado era uma oportunidade para eu olhar o reflexo do meu rosto no retrovisor e procurar traços da mulher que eu, por 27 anos, chamei de viciada e abandonadora. Cheguei ao Hospital Santa Cruz antes das 7. O cheiro de café requentado no refeitório se misturava ao odor onipresente de desinfetante hospitalar. Cruzei o corredor em direção ao leito 402 com o coração martelando, mas mantive o passo firme da enfermeira que todos ali respeitavam. Ao abrir a porta, encontrei Helena acordada. Ela parecia ainda menor do que no dia anterior, a pele com um tom amarelado que denunciava a falência progressiva de seus órgãos. Mas ao me ver, um brilho de vida, uma centelha de pura obstinação, surgiu em seus olhos. Você voltou. Ela sussurrou, a voz arranhada como se as cordas vocais estivessem cobertas de poeira. Eu tive medo de que o dia de ontem tivesse sido um delírio da morfina. Aproximei-me e, sem dizer uma palavra, puxei a cadeira de metal que rangia no chão de linóleo. Peguei sua mão, sentindo a fragilidade extrema dos seus ossos. Com a outra mão, tirei a pasta da mochila e a coloquei sobre o colo dela. Eu encontrei isso na casa dele, Helena, no escritório secreto do grande engenheiro. Eu disse, a palavra pai, se recusando a sair da minha boca. A certidão de óbito falsa. As fotos. Ele seguiu você. Ele viu você chorando no meu suposto túmulo no cemitério municipal. Ele sabia de cada passo que você dava enquanto tentava se reconstruir. Helena começou a tremer. Seus dedos percorreram o plástico da pasta com uma reverência dolorosa.
Quando ela viu a própria foto, tirada de longe em uma tarde de chuva anos atrás, um soluço seco escapou de seu peito. Ele me via. Ela chorou, as lágrimas escorrendo sem esforço. Eu me sentia observada às vezes, Letícia. Eu achava que era a loucura do luto. Eu ia ao cemitério e pedia perdão por não ter protegido você naquele acidente. Eu beijava uma lápide fria enquanto você estava crescendo a poucos quilômetros de mim, sendo alimentada pelo ódio que ele plantava. Ele usou a influência dele com os peritos e com o hospital da época. Continuei, minha voz ganhando um tom sombrio. Ele fez você parecer instável. Ele me disse que você tinha morrido para o mundo e disse para mim que você tinha nos jogado no lixo. Mas o tempo dele acabou. Helena, eu sou a enfermeira-chefe desta ala. Eu decido quem entra e quem sai. E eu decidi que ele precisa ver o resultado do projeto de vida dele. Ficamos em silêncio por um longo tempo, interrompido apenas pelo som rítmico da bomba de infusão. Eu expliquei a ela como Getúlio era meticuloso, como ele gostava de ter o controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Ele se sentia um deus em seu escritório no batel. Mas deuses caem quando a verdade se torna física. O que você vai fazer? Helena perguntou, apertando minha mão com o pouco de força que lhe restava. Vou convidá-lo para vir aqui. Vou dizer que houve uma intercorrência administrativa com um seguro de saúde antigo e que preciso da assinatura dele pessoalmente. Ele é vaidoso demais para desconfiar da própria filha, a sucessora que ele moldou. Ele virá achando que vai resolver um problema burocrático. Ele não sabe que vai caminhar direto para o seu próprio julgamento. Passei o restante da manhã cuidando dela com uma dedicação que ia além do dever profissional. Lavei seu rosto com uma toalha morna, penteei seus cabelos ralos e troquei seus lençóis por outros mais macios que eu mesma trouxe de casa. Eu queria que ela estivesse minimamente confortável para o que viria. Cada gesto meu era um pedido de desculpas silencioso pelos anos de desprezo. Ao meio-dia, saí para o posto de enfermagem e peguei o telefone. Meu dedo hesitou por um segundo antes de discar o número da residência dos Albuquerque. A voz de Getúlio atendeu no segundo toque, polida e autoritária como sempre. Alô, pai, sou eu, Letícia. Desculpe interromper seu almoço. Estou com um problema aqui no Santa Cruz. O convênio está questionando alguns dados da nossa apólice familiar antiga, aquela que você abriu quando eu ainda era pequena. Eles precisam que você venha assinar uma ratificação de dependência, ou meu bônus de carreira deste semestre pode ser retido. Você poderia passar aqui no final da tarde? Mas que incompetência desse hospital, Letícia, ele resmungou. Mas eu podia sentir a satisfação em sua voz por ser necessário, por ser o provedor mais uma vez. Tudo bem, estarei aí às 17 horas. Vou levar minha caneta de estimação. Essas coisas precisam ser feitas com rigor. Obrigada, pai. Estarei te esperando na recepção da ala de cuidados paliativos. É mais calmo para conversarmos, eu disse, sentindo um gosto de ferro na boca. Desliguei o telefone. Meus colegas passavam por mim, trocando plantões, rindo sobre o que comeriam no jantar, totalmente alheios à tempestade que eu acabara de convocar. Voltei para o quarto de Helena. Ela estava pálida, mas sua respiração parecia mais controlada. Contei a ela que ele estava vindo. Ele não vai ter para onde fugir, Helena. As câmeras de segurança deste hospital gravam tudo, mas as paredes deste quarto, elas vão testemunhar algo que a justiça dos homens nunca alcançou. Você tem forças para isso? Helena me olhou com uma determinação que me arrepiou. Eu esperei 27 anos para olhar nos olhos do homem que roubou meu útero e meu coração. Eu não. Vou morrer, Letícia, até que eu veja a máscara dele cair. O relógio do corredor marcou 3 da tarde. O céu de Curitiba começou a escurecer prematuramente, anunciando uma tempestade de fim de dia. Cada minuto que passava era um tijolo que eu retirava da fundação da vida de Getúlio. Eu preparei o cenário. A pasta preta estava escondida sob a mesa de cabeceira, pronta para ser revelada. Eu estava pronta. A vingança não era sobre sangue. Era sobre a luz ofuscante da verdade, em um lugar onde as mentiras sempre preferiram as sombras. Às 5 da tarde, em Curitiba, trouxeram uma tempestade que transformou o céu em um manto de chumbo.
Eu estava parada na recepção da ala de cuidados paliativos, observando as gotas pesadas batendo contra o vidro temperado. O som era como o de milhares de dedos tamborilando, impacientes. No meu bolso, eu apertava a chave da gaveta onde a pasta preta estava guardada. Eu sentia uma calma estranha, uma frieza que eu nunca soube que possuía. Era a anestesia emocional que precede uma cirurgia necessária. Eu não era mais apenas a filha ou a enfermeira. Eu era o instrumento de uma justiça atrasada por 27 anos. Vi o Mercedes prata de Getúlio estacionar na área de desembarque. Ele saiu do carro com a elegância de sempre, abrindo um guarda-chuva preto impecável. Ele caminhava, com a postura de quem nunca precisou pedir permissão para existir. Ao entrar no saguão, ele sacudiu a água do sobretudo e ajustou os óculos de aro fino. Ele me viu e sorriu. Um sorriso que antes me trazia conforto e que agora me causava uma repulsa física quase insuportável. Pontualidade é uma virtude, Letícia. Onde estão esses papéis que a administração do Santa Cruz tanto quer? Ele perguntou, sua voz ressoando com aquela autoridade paterna que ele usava para moldar minha realidade. Estão em um consultório privativo aqui na ala, pai. É mais silencioso para lermos os termos. Respondi, minha voz saindo mecanicamente perfeita. Comecei a caminhar pelos corredores brancos, ouvindo o som rítmico dos sapatos de couro dele contra o piso. O barulho ecoava, marcando cada passo em direção ao precipício. Passei pelo posto de enfermagem e fiz um sinal discreto para a técnica, de plantão, que já sabia que não deveria nos interromper. Quando chegamos à porta do quarto 402, parei por um segundo. A placa com o nome Helena de Souza parecia brilhar sob a luz fluorescente. É aqui? Por que estamos entrando em um quarto de paciente? Ele questionou, franzindo a testa. O primeiro sinal de desconforto surgindo em sua expressão. Houve uma mudança, pai. A pessoa que precisa validar a assinatura é uma testemunha do processo. Entre, eu disse, abrindo a porta e dando passagem a ele. O quarto estava mergulhado em uma penumbra suave, apenas com a luz da cabeceira acesa. Helena estava sentada na cama, apoiada por vários travesseiros. Eu a tinha preparado. Ela usava uma camisola de seda azul que eu comprara no intervalo, e seu rosto, embora marcado pela doença, estava sereno. Getúlio deu 2 passos para dentro do quarto antes de congelar. Ele ficou estático, como se o ar tivesse sido subitamente sugado do ambiente. O guarda-chuva ainda estava em sua mão esquerda, gotejando sobre o linóleo. Getúlio! A voz de Helena saiu fraca, mas carregada de uma carga elétrica que fez os ombros dele tremerem. Você envelheceu, mas o olhar de quem esconde um crime continua o mesmo. O que é isso? Getúlio gaguejou, e pela primeira vez na vida eu o vi perder o controle. É da própria voz. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, buscando uma saída, uma explicação técnica, uma mentira que pudesse sustentar o peso daquele momento. Letícia, que brincadeira de mau gosto é essa? Essa mulher morreu há anos. Morreu para você, não é, pai? Eu disse, caminhando até a mesa de cabeceira e pegando a pasta preta. Abria e joguei a certidão de óbito falsa sobre o colo dele. Você enterrou uma certidão falsa enquanto ela estava em coma em Joinville. Você disse que eu morri em um acidente na BR-116. Você passou décadas alimentando meu ódio por ela, dizendo que ela escolheu as drogas, enquanto monitorava cada passo que ela dava, certificando-se de que ela nunca soubesse que eu estava viva. Getúlio deixou o guarda-chuva cair. O som do objeto batendo no chão foi como um tiro. Ele olhou para os papéis, para as fotos dele próprio, vigiando Helena, e sua face começou a se contorcer. A máscara do engenheiro respeitável do batel estava derretendo, revelando o monstro manipulador que vivia por baixo. Eu fiz isso por você! Ele gritou subitamente, tentando recuperar a posição de poder através da agressividade. Ela era instável, Letícia. Ela ia arruinar sua vida com aquela vida boêmia, com aquela fraqueza. Eu te dei estrutura. Eu te dei o melhor que o dinheiro e a educação podiam comprar. Eu salvei você de uma vida de mediocridade ao lado de uma mulher que não sabia ser mãe. Você não me salvou, Getúlio. Você me sequestrou. Eu respondi, sentindo uma lágrima quente escorrer.
mas mantendo o olhar fixo no dele. Você roubou minha mãe. Você roubou os primeiros passos que ela queria ver, as festas de aniversário, os conselhos que só uma mãe pode dar, e você roubou dela a chance de ver a filha crescer. Você cometeu um assassinato espiritual. Helena tossiu, um som doloroso, e estendeu a mão para o criado mudo. Ela pegou um pequeno gravador digital que eu tinha deixado ali. Está tudo aqui, Getúlio, ela disse, com um sorriso triste. Sua confissão de agora, as provas que a Letícia encontrou e o advogado que já está com a cópia de tudo isso. Eu posso estar morrendo, mas eu não vou embora deste mundo sem que a cidade inteira saiba quem é o ilustre Getúlio Albuquerque. O pânico nos olhos dele foi o meu maior pagamento. Ele viu seu império de reputação, seu bem mais precioso, desmoronando. Em Curitiba, onde o sobrenome e a aparência são moedas de troca, ele acabara de ficar insolvente. Ele tentou avançar em direção ao gravador, mas eu me coloquei na frente dele. Eu sou mais jovem, sou mais forte, e, naquele momento, eu era movida por 27 anos de justiça represada. Saia daqui, pai, eu disse. A palavra pai, saindo como um insulto final. Saia desta ala, saia desta cidade se puder. Os processos criminais por falsificação de documento público e subtração de incapaz já estão sendo protocolados. Mas a sua verdadeira prisão será saber que, no fim, você perdeu. Você tentou me criar à sua imagem e semelhança, mas esqueceu que eu herdei o coração dela. Getúlio olhou para nós duas uma última vez. Ele parecia subitamente velho, curvado, um homem pequeno em um sobretudo caro. Ele virou as costas e saiu do quarto, seus passos agora pesados e sem o brilho da arrogância. Ouvimos o som de seus sapatos sumindo pelo corredor para nunca mais voltarem a fazer parte da minha vida. Virei-me para Helena. O esforço da confrontação a deixara exausta. Sentei-me na beira da cama e a puxei para um abraço. O primeiro abraço de verdade que demos em quase 3 décadas. O cheiro de lavanda que eu lembrava da infância parecia ter voltado, vencendo o cheiro de hospital. Nós conseguimos, ela sussurrou no meu ouvido. Helena partiu 3 dias depois, em uma tarde de sol raro em Curitiba. Ela se foi em paz, segurando minha mão, sabendo que sua filha a amava e que a verdade tinha sido restaurada. O escândalo nos jornais locais destruiu o que restava. Do prestígio de Getúlio, que fugiu para uma propriedade no interior, vivendo em um ostracismo amargo até o fim de seus dias. Eu continuei no Santa Cruz, mas agora, quando olho no espelho antes de começar meu plantão, não vejo mais a criação de Getúlio Albuquerque. Vejo a filha de Helena de Souza. A vingança me trouxe a dor da verdade, mas a superação me trouxe algo muito mais valioso, a minha própria identidade. Eu não sou mais o resultado de uma mentira. Sou a arquiteta da minha própria liberdade. Fim.